Oi, pessoal. Eis-me aqui mais uma vez. Gente, é calor, hein? Aqui não é fácil. Sabe assim, aquele calor úmido? É um calor úmido. Bom, e eu tenho que estar de biquíni de praia, né? Claro. Não aguento. Olha só, gente. Vou falar uma coisa com vocês. A gente vê cada coisa na plataforma que as pessoas, elas falam o que querem, fazem o que querem. E tem os comentaristas, né? As pessoas que falam. E nós somos essas pessoas, os resenhistas. Tem horas que é um saco falar sobre essas pessoas. Mas eles dão motivo. Então, eles dando motivos, a gente vem aqui e fala. Só que a gente fala com clareza, com detalhes, apontando os erros, e eles ficam bravos, porque a gente toca num ponto que eles, lá na inocência deles, fazem o que querem, falam o que querem. Aí quando vem as palavras contra, eles ficam bravos. Mas é o preço que se paga, não é verdade? Então, a véia de segunda mão fez um vídeo dizendo que estava conversando com a gafanhota sobre a história dela partir para outro país. Aonde que a véia de segunda mão tem instrução, tem sabedoria para aconselhar alguém? Entendeu? Ela não sabe nem educar, quanto mais aconselhar. E quando uma pessoa tem berço, ela desde pequenininha, ele educa os filhos, educa de uma forma que a criança cresça com sabedoria, com discernimento, com educação, essas coisas normais que os pais ensinam. Ela não tem instrução para ensinar nada, como é que ela vai dar conselho para a filha se a filha nem pediu? A filha nunca pediu conselho a ela. Porque tanto que a própria mãe fala que a filha não conta e além disso dá recusa, né? Quando a mãe se oferece, a filha, mais que depressa, não precisa, obrigada. Porque é um tipo de mulher narcisista e entrona, gosta de se meter nas coisas. Então a filha, que foi educada pela vida, que não teve berço, porque se a mãe anda com um monte de homem, teve um monte de marido, que exemplo ela ia dar para os filhos? A única que deu uma adentro foi a 01, né? Que teve um marido só. Pelo menos que eu saiba, só teve um marido só. E com esse está com ele até hoje. É uma grande coisa, mas pelo menos é um só. Já a pequenininha, que a mãe ofereceu estudo e não quis, porque ela quis se juntar com um cara que teve 2 filhos do cara, que as meninas dela são bastardas, porque não teve casamento. Aí ela saiu fugida porque o cara dava uma coça nela e a mãe não aceitava aquele marido, mas ela não obedeceu à mãe. E a mãe, quer dizer, sem estrutura para ajudar, porque se ela tivesse obedecido à mãe, se a mãe tivesse pulso, ela não tinha entrado numa furada, né? Mas como a mãe não teve pulso, a garota fazia o que queria, foi para outra cidade, entendeu? A mãe deixou ir e ficou por isso mesmo. Porque não tem, né? Como teve na minha família uma mãe linha dura, como tem várias famílias aí linha dura, que respeitam os filhos, mas mantêm a rédea, para que os filhos se transformem em homens ou mulheres de bem. Estou falando isso no geral da população. Tem muita mãe aí que não está nem aí para filho, aí o filho vira até bandido. Inclusive, a gente tem um exemplo aí, né, do Barba.
porque já sabe, né? O exemplo que ele é, que nem a mãe dele quer ver ele, né? Não que ela não goste do filho, mas é de tanto ela falar e ele não acatar, não obedecer, só entrou em roubada, ele é a maçã podre que estava na caixa. Então, já que ele quis tomar o rumo dele, ele foi viver a vida dele. Então, a mãe não tem nenhum vínculo. Porque, olha só, gente, você amar uma pessoa, você ter no seu coração o seu filho é uma coisa. Agora, você andar junto com o que não presta é outra coisa. Você pode até ter um pai e uma mãe problemático. Você não vai deixar de amá-los. Você só não vai andar junto e nem contar a sua vida. Por quê? Porque não dá certo. Entendeu? Você pode manter um pouco de distância, porque não há respeito. Então, o que aconteceu, Leuce, é essa. A mãe do Barba, não é que ela não goste do filho, mas ele fez coisa errada a vida inteira, inclusive colar com essa véia de segunda mão. Porque a mãe achava errado ele ter se envolvido com uma mulher 20 e tantos anos mais velha do que ele, e ele ainda ficar na aba da véia, porque ela criou um filho para ser digno, para trabalhar como os irmãos dele, né? E ele foi o único que destoou. Então a mãe não tem nenhum vínculo com ele e a mulher do filho. E a mulher do filho tem horror de saber disso, porque como ela se acha maravilhosa, ela acha que todo mundo tem que aceitar ela. E como a mãe do Barba e a família do Barba não aceitam, ela tem uma mágoa. Por isso que eu falei pra vocês, que ela no vídeo é uma coisa, mas ela na vida real chora de noite. Entendeu? Que eu sei que ela é uma mulher que sofre dia e noite. Mas é mentirosa, ela apresenta um personagem, que na vida real ela não é aquilo ali. Até que agora, de vez em quando, ela solta uma, que ela está insatisfeita, acaba confirmando aquilo que eu digo, né? Porque, inclusive, eu falei da pequenininha, que a pequenininha tinha feito um churrasco lá com o Boto, e ela confessou que tinha feito um churrasco com o Boto, né? Que eu conheço eles e sei como é que funciona aquilo ali. Então, quando eu falo alguma coisa, é porque eu tenho certeza. Então, a veia de segunda mão, ela fez um vídeo aí, dizendo que a filha dela, se não for, ou for para uma outra cidade, um outro país, que ela não tenha que ficar decepcionada, magoada, triste, ou ter que dar satisfação para alguém. Foi o que a véia falou. A véia falou, todo mundo ouviu isso. Porque agora o pessoal tem prestado bastante atenção nas coisas que ela fala. Então, o que ela estava querendo dizer? Traduzindo. Bom, se você não for, fica por isso mesmo. Você fica aqui tem lugar para você morar, tem mais um kitnet. Gente, ela vai terminar no Solares. Sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês. Em detalhes agora, mais assim, sério. A pequenininha não vai fazer medicina, primeiro porque a Argentina é um país preconceituoso. Não é porque eu sou contra nada a ela, não. Eu falo quando eu digo que ela não vai conseguir ser médica, não é porque eu não goste dela ou porque eu deseje mal a ela. É pela característica de vida que ela tem e que veio. Compreende? Então, ela nunca quis ser nada, ela sempre sonhou, ela sempre foi uma sonhadora. Sonhou ter um apartamento, sonhou ter um bom marido, ela sonhava. Mas sempre se dava mal. Sabe por quê? Porque são escolhas erradas. Por exemplo, eu vou chegar lá na história da Argentina. Ela é uma pessoa que ela se uniu a um cara, teve filhos com um cara, sem casar, sem legalizar, tudo assim, né, nas coxas. Então não pode ter bênçãos de Deus ali. Se não tem bênçãos de Deus ali, a coisa se desgringola, não dá certo. Tudo que você faz que não é sob uma direção correta, você dá com um burro na água. Compreende? Então,
ela sempre fez coisa errada. Aí ela vai e se envolve com um homem que já tem família. Não quero saber se o cara já era separado ou não era separado. Se envolve com um homem que tem família, que tem uma esposa, mora junto, mas tem... também uma vida errada, mas... né? Morava junto e teve uma filha. Ela vai e fica com o marido dos outros. Aí, ela se diz cristã, que não é. Correto, pessoal? Dizer uma coisa, ser é outra. Né? Lustrar banco de igreja é uma coisa. E temer ao Senhor é outra. Compreende? Então, ela fala sempre que Deus é com ela, que ela vai orar a Deus. Ela falou, eu fiquei passada, que ela estava orando a Deus para poder os R$ 1.000 sair no sorteio para alguém. Metendo Deus em meio de jogo de sujeira. Desde quando você coloca Deus em meio de jogo? Em meio de rifa? Deus não tem nada a ver com isso. A mulher é tão herética que ela abre aquela boca dela e suja o nome do Senhor. O Senhor não dá jogo para ninguém. O Senhor não abençoa a família com jogo, com mega sena, com nada. Isso tem nada a ver com o Senhor. O Senhor é Deus de dar para qualquer um. Ele não é Deus de sorteio. Entre 100.000 pessoas passando necessidade, ele vai dar para um e o resto tudo passando fome. Isso não existe. Não conhece nada da palavra de Deus. Ela conhece de seita. Ela frequenta seita evangélica. Agora, verdade não conhece. Entendeu? Ela conhece igreja neopentecostal. Que é essas igrejas aí cheias de símbolos. Né? Você não precisa de fazer símbolos para Deus. Tem gente aí que usa roupa branca para a virada do ano. Usa roupa branca, quer dizer, está colocando as bênçãos de Deus do lado. Se está acreditando que o branco vai abençoar a vida dela, que ela dando 7 pulinhos no mar, que ela vai abrir os caminhos dela, então ela está negligenciando a verdade do Senhor Jesus. Eu acredito em Deus. Eu uso roupa preta, amarela, roxa, ando sem roupa. O que interessa é o que o Senhor faz e não o que superstição faz. Eu nunca acreditei nessas coisas. Compreende? Então, a pequenininha disse lá que é cristã e que como é que pode uma pessoa cristã ser separada do marido ou pegar o marido dos outros? Afinal de contas, ela casou no cartório, então casou. Ela tem um filho desse casamento. Então, ela, como cristã, o que a palavra diz é, você não separe. O que Deus uniu, não separe o homem. Ali Deus não uniu nada, né? Porque ali é marido dos outros. Mas foi ela que se uniu, escolha dela. Agora ela se separou dele por quê? Ele traiu ela? Porque não é normal uma mulher sair da vida de um... Separar, né? Como ela diz que separou, porque eu não acredito. Se separar do marido para viajar. Isso existe. Você sabe que separação traz maldição, né? Traz tragédia para a família. Então a vida dela separada não vai dar certo, porque não vai ter Deus ali. O que Deus uniu não separe um homem, né? Então se ela resolveu casar com esse cara, ela tem que tolerar ele. Se ele diz que não vai, ela tem que ficar com ele. Não vai porque não vai. Ah, para poder destruir meu sonho. Ué, como assim destruir meu sonho? Ela precisa separar para não ir? Ela pode ir, esperar, depois ele vai. Não precisa separar dele. Por que ela separou dele? Antes de nem cogitação de ir para fora do país. Se ele não traiu ela. Já viu, né? Separou do nada, à toa. Ela disse que fez um churrasco e que ele dava metade, ela dava metade. Quer dizer, o cara não tem nem peito para sustentar a família. Ela dá metade, ele dá metade. Entendeu? Uma mulher que tem um homem desse, que não chega junto, é meio a meio, não serve para ser marido, né? Porque uma mulher de caráter, uma mulher de berço, quando ela tem um homem, ela não faz esforço. Entendeu? Então, duvido que a mulher que casa com um homem assim, bacana, ela carrega peso. Não carrega. Entendeu, gente? Estou falando isso para vocês porque eu tenho conhecidos que são casados e vivem maravilhosamente bem e o marido trabalha, a mulher trabalha, mas é o marido que sustenta a casa.
A mulher ajuda com ela quando ela quer. Compra as coisas dela. Mas quem banca é o marido. Entendeu? Então esse negócio de dividir, para dividir tem que dividir tudo, inclusive os desabores. Então se o marido não quer ir, o que ela, como uma pessoa inteligente, tem que fazer? Tentar um acordo, ela vai primeiro, depois ele vai. Né? E isso quando tem a vida fácil. Por que eu estou dizendo que ela não vai? Que ela não tem capacidade? Porque a Argentina é um país preconceituoso. Não vai aceitar uma menina como ela lá fazendo medicina. Eu estou falando isso porque eu sei. Entendeu? Quero saber se ela vai conseguir ou não vai conseguir, se ela vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro. Ela não vai ter paz num país preconceituoso. Ela vai ouvir xingamentos, tanto ela quanto as filhas dela, quanto o filho dela que não fala. Entendeu? Que o menino não fala. O menino mama mamadeira com 3 anos. Quer dizer, essa mulher tem condição, ela sabe que não tem condição. Ela sabe que ela não vai segurar a onda. Entendeu? Não sou eu que estou desejando, não. É ela que não tem capacidade. Aí ela diz que as pessoas dizem que ela não tem capacidade. Eu estou dizendo que ela não tem capacidade. Ela não vai conseguir. Você, para ser médica, você tem que ter condições financeiras, você já tem que ter, sabe, paz com situação. Compreende? Na época, lá atrás, ela podia ter feito, porque a mãe dela podia pagar. Hoje, entendeu? A mãe dela disse que dá apoio, cadê? Já deu apoio? Já deu dinheiro para ela ir? Já bancou? Entendeu? Coitada. Porque a mãe disse que dá apoio, a mãe falou. O que eles precisarem, eu estou aqui para apoiar. Cadê o apoio? O apoio de palavra, dando força? Ela está precisando de dinheiro. Ela está precisando de força, não. Força ela já tem. Ela precisa de grana. Quando ela tinha o cartão de crédito que ela ostentava, entendeu? Ela não media esforços. Ela gastava mesmo. Como é que hoje ela não tem mais isso? Porque não tem, gente, não tem. Quem tem condição já vem desde criança com os pais, igual quem faz, igual o Ayrton Senna que entrou na corrida de Fórmula 1. Veio desde criança já o pai dando carro, um carro de brincadeira, depois passou por um carro melhor e foi correr em rally e depois virou piloto de Fórmula 1. Ela não tem bagagem, ela não tem mãe, ela não tem pai que educou. Entendeu? Ela foi educada pela vida. Ela teve que matar um leão por dia. Compreende? Com 2 filhos pequenos nos braços. Agora tem umzinho deficiente. Como que ela vai para um país, entendeu? Pagar todas as contas, água, luz, aluguel, passagem, para ela e para as 2 crianças e para o menino. Ainda se alimentar se ela não tem dinheiro para isso. Ela pensa que entrar numa faculdade de medicina é assim, vou lá, plim, Dini é um gênio. Não é assim não, gente. Se ela tivesse condição, ela tinha feito isso no país que ela mora. Ela tinha começado aqui. Porque não pensa que a faculdade pública é de grátis, não. Ela tem muito mais gasto, tem livros, tem pesquisas, tem um monte de coisa que ela não tem grana para isso. Além de ela ser afro. Argentino não tolera afro. Eles não aceitam. Entendeu? A primeira coisa que ela vai encontrar lá é o bullying. Entendeu? A menina tal de Geise Arruda, brasileira, fazia faculdade, era branca, só porque usou um vestido, ela quase foi linchada numa faculdade. Você imagina uma garota dessa, entendeu? Que não fala espanhol, que é negra, com filhas negras, num país altamente preconceituoso, ainda sem dinheiro. Vai viver do quê? Vai morar onde? Entendeu? Vai acabar caindo em mãos erradas e sendo até... Vocês imaginam, né? Gente, eu não estou falando isso porque eu sou preconceituosa, porque eu sou racista. Eu estou falando isso porque é real. Quantas pessoas vocês viram que se deram bem, que saíram de, sabe, de vidas difíceis? Mulheres com filhos, é muito difícil. Não é fácil. Aí a véia diz que deu apoio, que estava conversando. Não tem nada para falar. Ela não consegue viver nem com o marido direito. Ela vive enreleixada com o marido.
fez vídeo aí dizendo que teve uma releixada porque o marido ficou nervoso, irritado, porque não acendia fogo. Gente, precisa ter releixo para acender um fogo de uma churrasqueira? Nem que leve meia hora, mas tenta acender com fósforo. Não tem álcool, acende com outra coisa. Acende com papel, acende com, sei lá. Tudo é motivo para poder contar na plataforma. Aí a gente vem aqui, mete o pau, fica com raiva, diz que a gente tem inveja, que a gente está com ciúme, que a gente queria ter um lourinho de olho azul. Eu já sou lourinha de olho azul, não preciso de mais um não, é muito pra minha cabeça. Entendeu, gente? Então, essa é a minha opinião. Eu duvido que ela vá conseguir. Ela não tem condições. Quem tem condição faz no próprio país. Ainda mais num país estrangeiro com a língua castelhana. Não é possível. Entendeu, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Gente, não deixa de curtir. Não deixa de, comentar e dar um apoio aí pra gente. Porque, com todo respeito a vocês e as pessoas que se sentirem, de repente, sei lá, porque eu falei isso. Não falei isso denegrindo a imagem de ninguém. Eu estou falando a realidade. Como na América também é muito difícil. As pessoas fora do Brasil, aqui no Brasil já é difícil. Imagina fora do Brasil. As pessoas são preconceituosas, criam logo sabe? Você tem que ter muita cabeça feita para encarar um negócio desse. E ela não tem, ela é fraca. Tudo ela fica ofendida. Tudo ela se magoa. Entendeu? Ela fica emburrada. Quer dizer, ainda está separando de marido para ir embora. Não pode ter a bênção ali, gente. Deus não aceita isso. Você largar marido para viver vida que não seja por um divórcio, por causa de uma traição. Devia ter pensado, já que ela sonhava, em ser médica, ela não devia ter casado, Ainda casar com o marido dos outros. Então, gente, eu lamento, mas é isso que eu tenho que falar. Eu tenho que ser real, eu tenho que falar a realidade. Então, eu espero que vocês não se sintam ofendidas por isso, Porque eu venho aqui para dizer o que eu penso e o que eu conheço. Compreende? Então, gente, um abraço para vocês. Não deixa de curtir.